as orientações sobre a nossa tarefa. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando. Perfeito. Vou entrar aqui no canal da aula. Aproveitando a oportunidade, eu estou aqui com a parte de atividades, as frequências de vocês, né? Na semana passada, pela maioria aqui, ó, de 36, 29 entregaram, tá? A avaliação diagnóstica, que eu expliquei para vocês qual é o propósito da avaliação diagnóstica, já deveria ter feito isso na primeira semana de março. A gente entra nos assuntos aqui toda quarta-feira, vai embora e acaba esquecendo de passar. Pela frequência que nós temos aqui, toda semana, de 36 alunos em tese presentes na lista, nós temos 30 que estão frequentemente respondendo aos formulários de frequência. E a avaliação diagnóstica, 29 responderam. Então, um dos que costumam frequentar as nossas aulas aqui não respondeu a avaliação diagnóstica. Isso não será um problema, mas como é uma coisa muito simples, é só vocês entrarem lá e darem um cliquezinho nas respostas para que a escola tenha aí um feedback, né, digamos assim, de algumas questões envolvendo o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Então, para quem não respondeu, que foi apenas um, né, do nosso acompanhamento aqui, por favor, responda lá. E já está postado aqui, ó, a atividade avaliativa sobre chipsets. Vou entrar nela aqui. Vou mostrar aqui a exibição como aluno, porque senão vai aparecer aqui para vocês como aparece para mim, não adianta nada. Exibição do aluno. Tenho aqui um formulário, vou abrir o formulário e vamos lá. Óbvio, né? Todos vocês são alfabetizados, eu não preciso ler, mas eu só estou fazendo isso aqui para que, caso paire alguma dúvida, e a gente possa explicar, porque nós fizemos, o que nós fizemos aqui no primeiro bloco, falar a respeito do chipset e elencar aqui algumas características que são importantes comparar entre as especificações de uma placa-mãe, que tem o chipset, um determinado chipset, que é determinante para o valor pago na placa-mãe e fazer esse comparativo. Isso é uma análise, né? Uma análise comparativa para verificar se o teu equipamento, esse equipamento que você está adquirindo, se ele realmente vale o que você está pagando e se vai entregar em termos de desempenho aquilo que você precisa. Perfeito? Então, esse foi basicamente o contexto da aula de hoje. Entender o que é um chipset e o quanto ele impacta no desempenho da sua configuração e no valor final dela. Porque, como disse, o valor agregado de uma placa-mãe consiste basicamente no chipset, porque a quantidade de memória que ela permite e suporta não vem acoplado a ela, então você não está pagando a memória. O processador que ela vai receber, que ela possibilita ser utilizado, também não vem com esta placa-mãe. Então, não é nem o processador, nem a memória, nem as placas gráficas que dão este valor. O único componente que já está embutido, inserido, agregado à placa-mãe é o chipset. Então, este valor que você vê sendo cobrado pela placa-mãe é relacionado diretamente ao chipset que está inserido a ela. Perfeito? Então, a atividade de hoje consiste no que nós fizemos no primeiro bloco, tá? Utilizando como material de apoio o conteúdo apresentado em nossas últimas aulas, pesquise, desenvolva e nos entregue 3 opções de configurações para a série 5000 dos processadores AMD. Quem é a série 5000 dos processadores AMD? No exemplo que eu fiz na aula aí com vocês, eu peguei a 10ª geração da Intel, ou seja, a última geração, ou seja, os computadores com a linha de arquitetura mais moderna da Intel, que é a 10ª geração dos processadores Core 5, Core 3, Core 7 e Core 9. Porém, né, neste intervalinho aqui de vocês, né, que nós tivemos,
Eu dei uma olhada no site da adrenaline.com e já foi lançado a 11ª linha dos processadores Intel, tá? Fiquem, só para informá-los, como eu sempre digo, acho que o maior apelo que nós temos hoje com a internet, as telecomunicações e tudo isso, é a possibilidade de nos informarmos o tempo todo. Então, se antes do intervalo eu acreditava, né, que a 10ª geração era a última, me equivoquei. A última geração é a 11ª, é a mais recente, viu? Da Intel. Como nós pegamos o exemplo aqui da Intel, o meu headset aqui apitou como se estivesse sem bateria. Vocês estão me ouvindo aí? Positivo. Sim, professor. Então, beleza. Ele deu uma breve lembrada aqui que a bateria vai embora, mas tudo bem. Então, o que nós vamos fazer? Eu usei como referência comparativa aqui a 10ª geração da Intel. Escolhi uma placa-mãe com soquete compatível a essa 10ª geração. Observei na descrição do anúncio quem era o chipset que estava naquela placa-mãe. Acessei o site do fabricante, no caso a Intel, né? Obviamente eu busquei no Google pelo nome do chipset, que estava descrito no anúncio. Analisei todos os recursos que o chipset permitia e que possibilitava gerenciar na placa-mãe e cruzei esses dados com o que estava realmente presente na placa-mãe no anúncio que nós vimos. Então, através desse cruzamento de informações, você constata se esta placa realmente vale o que ela está pagando, que ela está cobrando, ou se, de repente, não que não valha, mas que você precise pesquisar. Por isso que eu estou colocando 3 aqui. Porque com 3 configurações, com 3 alternativas, você passa a ter pelo menos uma referência mais concisa aí, né? Se o que você está realmente pesquisando tem alguma aproximação ou se você vai encontrar valores muito distantes um do outro, né? E aí, no caso, quando um valor for muito distante e o material entregue for o mesmo, obviamente você opta pelo menor valor. Tudo bem? Então, o exemplo que eu fiz aqui no primeiro bloco, eu consultei tendo como linha de referência a Intel, e para não ficar sempre na linha da Intel, porque eu não tenho absolutamente nada contra nem nada a favor, nenhum fabricante. Sempre usei Intel a minha vida inteira, né? E neste momento eu estou com um computador novo aqui em casa, um notebook que é da AMD. O meu primeiro computador foi a AMD, em 1996. E agora, depois de 26 anos praticamente, 25, 26 anos, eu volto para a AMD outra vez. Mas não estou aqui tendenciando. Só como eu falei da Intel na aula, agora para a atividade eu estou propondo como referência a série 5000 da AMD, que é a última linha, né, de processadores da linha Ryzen, aí, da arquitetura Zen, na sua chamada arquitetura Zen 3, que é, digamos assim, a arquitetura presente nessa última linha, que é a linha 5000 da AMD. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, e aí vocês deem uma pesquisada e vão propor a mesma análise comparativa que eu fiz com uma placa-mãe, vocês farão com 3. Estou disponibilizando o tempo da aula aqui até às 11, e mais o da semana que vem também, porque esse é o tipo de coisa que é legal a gente fazer ajudando vocês, porque é a primeira vez que vocês estão fazendo, e eu estou aqui para ajudá-los. E na próxima semana também a gente pega o primeiro bloco aí para poder auxiliá-los, se for preciso, senão a gente já abre a aula na semana que vem, dialogando sobre. Vocês vão apresentar aí, né? Não formalmente, não é uma apresentação formal, tá? Não precisamos convidar o prefeito, nada disso. Uma apresentação informal, um diálogo aqui. A gente faz um bate-papo, vocês nos apresentam aí o que vocês coletaram como opções, tudo bem? Perguntas, dúvidas? Deixa eu voltar aí para vocês. Retornando aqui. Opa. Deixa eu fechar o... Fabiano, os demais colegas presentes aqui, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Acho que ficou claro. Tranquilo, professor. Obrigado. Então, pessoal, perfeito. Estaremos aqui disponibilizando este tempo da aula para isso, e repito, mais o primeiro bloco da semana que vem. A aula não termina, estamos aqui ainda até às 23 horas, tanto eu quanto o professor Silvio. Qualquer dúvida, só dá um toquezinho no chat que a gente está aqui para ajudar vocês. Perfeito? Professor Silvio, quer fazer alguma consideração? Não, é só um comentáriozinho, que eu fiz o caminho inverso
do professor Wagner. O meu primeiro processador no computador foi um Pentium 2, um Pentium 3, lá em 99, 2000. Depois eu tive 3 AMDs, um desktop, 2 notebooks, e agora eu voltei para o Intel. Então eu fiz o caminho inverso. Beleza, é bom. Eu estou aqui agora, migrei para a AMD. Vamos ver. Espero que tanto você com a Intel quanto eu com a AMD aqui sejamos felizes aqui por um bom tempo. Espero pelo menos uns 4 anos não mexer com nada, comprar nada. Tá ótimo. Também estou nessa expectativa. Perfeito, então. Pessoal, vou parando aqui a gravação, reforçando